já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer de que quando o bebê nasce, ele não é menino e nem menina. E só depois que a criança cresce é que ela vai escolher o que quer ser. Que absurdo! Que coisa estranha! Mas a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus que não muda, ela diz quem de fato nós somos. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Desde o ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia e Ele decidiu se seríamos menino ou menina. Deus é realmente muito sábio e Ele escolheu o que é melhor para cada um de nós. Mas você sabe quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. Deus fez Adão com características de homem e Eva com características de mulher. Mas Deus nos criou também. Ele fez você e eu. Ouça o que a Bíblia diz em Salmos 139 e verso 13. Tu criaste todas as partes do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Olha que coisa maravilhosa! Deus nos criou. Você já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? Você já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? Você já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? Você já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? Você já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer. A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer. A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer. A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer. A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer de que quando o bebê nasce, ele não é menino e nem menina. De que quando o bebê nasce, ele não é menino e nem menina. De que quando o bebê nasce, ele não é menino e nem menina. De que quando o bebê nasce, ele não é menino e nem menina. De que quando o bebê nasce, ele não é menino e nem menina. E só depois que a criança cresce, 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 é que ela vai escolher o que quer ser. É que ela vai escolher o que quer ser. É que ela vai escolher o que quer ser. É que ela vai escolher o que quer ser. É que ela vai escolher o que quer ser. Que absurdo! Que coisa estranha! Que absurdo!
Que coisa estranha! Que absurdo! Que coisa estranha! Que absurdo! Que coisa estranha! Que absurdo! Que coisa estranha! Mas a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus que não muda, mas a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus que não muda, mas a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus que não muda, mas a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus que não muda, mas a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus que não muda, ela diz quem de fato nós somos. 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 Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os 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 criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. 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 Desde o ventre de nossa mãe, 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 Deus já nos conhecia e Ele decidiu. 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 Deus já nos conhecia e Ele decidiu se seríamos menino ou menina. 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 Deus é realmente muito sábio. Deus é realmente muito sábio.
Deus é realmente muito sábio. Deus é realmente muito sábio. Deus é realmente muito sábio. E Ele escolheu o que é melhor para cada um de nós. E Ele escolheu o que é melhor para cada um de nós. E Ele escolheu o que é melhor para cada um de nós. E Ele escolheu o que é melhor para cada um de nós. E Ele escolheu o que é melhor para cada um de nós. Mas você sabe quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? Mas você sabe quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? Mas você sabe quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? Mas você sabe quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? Mas você sabe quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. Deus fez Adão com características de homem. 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 Homem. E Eva com características de mulher. 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 Mas Deus nos criou também. 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 Ele fez você e eu. Ouça o que a Bíblia diz. Ele fez você e eu. Ouça o que a Bíblia diz. Ele fez você e eu. Ouça o que a Bíblia diz. Ele fez você e eu. Ouça o que a Bíblia diz. Ele fez você e eu. Ouça o que a Bíblia diz. Em Salmos 139 e verso 13. 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 Tu criaste todas as partes do meu corpo. 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 Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo.
Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo. Enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Olha que coisa maravilhosa! 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 Deus nos criou. 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 Você já ouviu falar numa tal de ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma tentativa de nos convencer de que quando o bebê nasce, ele não é menino e nem menina. E só depois que a criança cresce é que ela vai escolher o que quer ser. Que absurdo! Que coisa estranha! Mas a palavra de Deus, que é eterna, a palavra de Deus que não muda, ela diz quem de fato nós somos. Em Gênesis, capítulo 1 e versículo 27, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Desde o ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia e Ele decidiu se seríamos menino ou menina. Deus é realmente muito sábio e Ele escolheu o que é melhor para cada um de nós. Mas você sabe quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? O primeiro homem foi Adão e a primeira mulher foi Eva. Deus fez Adão com características de homem e Eva com características de mulher. Mas Deus nos criou também. Ele fez você e eu. Ouça o que a Bíblia diz em Salmos 139 e verso 13. Tu criaste todas as partes do meu corpo. Tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Olha que coisa maravilhosa! Deus nos criou.